Fala pessoal, tudo certo? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% Mais Rico FIIs. E bom pessoal, nesse momento aí da nossa bolsa, muitas oportunidades estão surgindo, muitos fundos baratos. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Então são fundos que estão baratos agora no mês de julho de 2024. Inclusive são fundos que estão sendo recomendados aí por várias casas de análise e gestoras. E caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar a matéria completa, beleza? Mas acompanhe aqui esse vídeo que eu vou te mostrar 2 fundos de tijolo e um fundo de papel que estão sendo negociados com desconto nesse momento, beleza? Seguinte, pessoal, o IFIX, desde o início do ano até abril, ele se valorizou algo em torno de 2,91%. Porém, de abril até 8 de julho, o IFIX caiu algo em torno de 2,22%. Então, praticamente todo aquele aumento que teve de janeiro até abril, o IFIX acabou devolvendo aí de abril até julho, beleza? Então, nesse cenário, nós temos muitas oportunidades aí de fundos baratos. Nesse exemplo aqui na tela, eu quero te mostrar a importância de nós comprarmos fundos imobiliários com desconto. Então, veja aqui o primeiro exemplo do fundo X que eu trago para vocês, onde o fundo pagou um rendimento mensal de R$1 e o preço da cota dele é R$100. Nesse caso, o dividend yield desse fundo aqui seria 1%, correto? Já que nesse segundo exemplo do fundo Y, o fundo também pagou R$1 por cota, porém o preço da cota dele é R$90. Então veja que o dividend yield nesse caso é de 1,11%. Então, o retorno que nós temos sobre o valor investido acaba sendo maior, beleza? Então, essa é a importância de nós comprarmos aí fundos descontados. E também se nós compramos fundos descontados, depois quando eles sobem, nós acabamos pegando aí essa valorização da cota também, né? Além dos dividendos. Então, por isso sempre é importante comprar fundos mais descontados. E aí, pessoal, vamos então para o primeiro fundo aí que está descontado, que é o TRXF11, um fundo de renda urbana. Ele investe aí principalmente em imóveis de supermercados, redes de atacadistas, algumas lojas aí de casa e materiais de construção. Então, ele é classificado como um fundo híbrido de renda urbana. A sua cotação atualmente está de R$ 105,10, o seu P sobre VP está de 0,99 e a sua liquidez diária é de 6,95 milhões de reais. Lembrando, pessoal, liquidez é a quantidade de negociação que o fundo tem na bolsa durante o dia. Então, quanto maior a liquidez, melhor, né? Quer dizer que o fundo ele é mais negociado durante o dia, é um fundo maior, mais conhecido. E nos últimos 12 meses, esse fundo aqui se valorizou 7,06%. Lembrando aqui que o P sobre VP do fundo ele está em 0,99. Então, significa que o fundo está com 1% de desconto. Quando esse indicador aqui, preço sobre valor patrimonial, ele está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está barato. Quando ele está igual a 1, quer dizer que o fundo está no preço justo. E quando ele está acima de 1, quer dizer que o fundo está caro. Então, nesse caso aqui, esse fundo está com desconto. O último rendimento que ele pagou foi de R$ 1,05, um rendimento aí bem bom para os cotistas. O valor patrimonial é de 1,6 bilhões de reais. Também é um fundo bem grande, então ele tem muitos imóveis dentro do seu portfólio, já vou mostrar na sequência. E ele possui também um grande número de cotistas, ele possui 158 mil cotistas. Bom, então essa aqui é a localização dos imóveis do fundo. Veja que ao total ele possui 55 imóveis, sendo que 26 deles estão em São Paulo. Depois ele também tem alguns outros imóveis aí espalhados por Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe, Pará, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí e Distrito Federal. Então são muitos imóveis, muitos ativos que o TRXF11 tem dentro da sua carteira. E aí, essa aqui é um gráfico bem interessante também, porque olha só como é que ele diversifica isso dentro da sua carteira. Olha como é que ele divide. 39 imóveis ele investe diretamente, ele é o proprietário, e 16 imóveis ele compra cotas de outro fundo que se chama TRXB11, que foi criado somente para receber mais essas 16 lojas aqui, ó, 13 das lojas Açaí e 3 lojas do Pão de Açúcar. Então, é um outro fundo da mesma gestora, porém, foi criado somente para receber esses imóveis. Então, no total, somam esses 55 ativos aqui que o fundo possui. Então, pessoal, sobre os inquilinos, né? O fundo possui aí como inquilino lojas Açaí, que representa 45,14% do fundo, Grupo Mateus, que representa 17,71%, Pão de Açúcar, 14,75%, depois possui outros inquilinos aí com uma participação menor na receita do fundo. Então, Leroy Merlin, Obra Max, o Extra, o Sam's Club e o Carrefour.
beleza? Então aqui, ó, um ponto de atenção é essa concentração aqui nas lojas Assaí, tem 45,14%, porém no último relatório, pessoal, o fundo ele já divulgou que está tratando aí para vender alguns ativos e que essa concentração aqui, ao invés de 45%, vai cair para 28%. Então, uma ótima notícia aí para os investidores no quesito da diversificação, né? Diminuir essa concentração aqui do TRXF em apenas um inquilino. Aqui agora a gente fala sobre o segmento dos inquilinos, então a maioria deles, né, praticamente 60% são do segmento atacadista de supermercados, 13% casa de construção e 26,30% do varejo. Os tipos de contratos, 93% são atípicos. Então o que são os contratos atípicos? Os contratos atípicos são aqueles contratos que são mais exclusivos para um único inquilino. Eles normalmente têm um prazo de duração maior e caso o inquilino queira sair do imóvel, ele tem que pagar o restante dos aluguéis. Então é uma forma do fundo se proteger e também desestimula o inquilino a sair do fundo, né? E aí acabar gerando uma vacância. Então isso é um ótimo ponto para o TRXF11. E esses aqui, pessoal, são os imóveis que ele possui. Então eu trouxe aqui para você ver, caso você não conheça, a Lojas Assaí, por exemplo, é uma rede de supermercados, um atacadista. Então veja aqui, ó, essa primeira e segunda loja é lojas do Assaí, depois tem lojas aqui do Pão de Açúcar, Leroy Merlin, essas duas aqui de baixo, e mais uma do Pão de Açúcar, beleza? Então é esse tipo de imóvel aqui que o fundo tem e que ele aluga para esses inquilinos, beleza? Então tudo isso aqui você pode acompanhar lá no relatório gerencial. Bom, pessoal, então vamos passar agora para o próximo fundo, que é o BRCO11, um fundo de galpão logístico. Ele está custando atualmente R$ 111,85 e está com preço sobre valor patrimonial de 0,94, o que significa que o fundo está sendo negociado hoje com 6% de desconto. A liquidez média diária é de 3,88 milhões de reais, então também é um fundo muito negociado durante o dia aí na bolsa. Você não teria problema nenhum para comprar ou vender cotas dele. E nos últimos 12 meses ele se valorizou 3,75%. O último rendimento pago foi de 0,87 centavos. O valor patrimonial é de 1,9 bilhões de reais, então também um fundo muito grande, possui vários galpões logísticos, nós já vamos ver aí na sequência, e ele possui 121 mil cotistas aproximadamente. Então, bom, um fundo aí também que está com 6% de desconto, e também é um fundo bem grande, com um grande número de cotistas. Sobre a localização dos seus imóveis, 6 deles estão em São Paulo, depois ele possui também imóveis, um em Alagoas, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um na Bahia, um no Paraná e um em Minas Gerais. Somando todos os ativos aqui, são 12 ativos, 12 imóveis que ele possui dentro da sua carteira. Veja que esses aqui são os inquilinos do fundo, então o Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Lojas Americanas, Heineken. Então são inquilinos que nós conhecemos, né? Nós sabemos da qualidade desses inquilinos. E veja aqui, ó, a porcentagem que cada inquilino representa na receita do fundo. Então a Natura representa 22%, Mercado Livre 15%, Whirlpool 12%, o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, 11%, BRF 7%, Magalu 5% e o RB também 5%, beleza? Então ele é um fundo também bem diversificado, tanto aqui pela quantidade de inquilinos quanto pela receita. Aqui, pessoal, são alguns indicadores mais gerenciais, né? Então veja que 49% dos inquilinos são do segmento de bens de consumo, depois 35% são do segmento de varejo e e-commerce, né? Nós sabemos a importância desses galpões logísticos aí para empresas de e-commerce, então essas empresas precisam dos seus produtos mais perto dos grandes centros, né? Das grandes cidades, das regiões metropolitanas, para que o produto chegue mais rápido na casa do consumidor final. Então esses galpões logísticos aqui são de extrema importância para o e-commerce. Esse segundo gráfico aqui é o rating dos inquilinos. Isso aqui significa a qualidade de crédito que os inquilinos do BRCO possuem. Então a maioria possui qualidade, o rating AAA, depois 22% Investment Grade, que seria também uma boa capacidade de crédito, e 18% possui uma qualidade um pouco abaixo. Sobre a classificação das propriedades, né, a qualidade dos imóveis, 88% são considerados como imóveis A+, e apenas um imóvel, representando 12%, é um imóvel um pouquinho inferior, beleza? Quanto à tipologia dos contratos, se eles são típicos ou atípicos, a proporção é um pouquinho menor do que o TRXF11, tá? Então, 62% são contratos típicos e 38% são contratos atípicos.
Eu prefiro sempre os atípicos, né? Mas não que isso também seja um grande problema aqui para o fundo. E os aluguéis do fundo são sempre reajustados aqui pelo IPCA, em 100% dos casos. E esses aqui são os galpões logísticos que o BRCO possui na sua carteira. Eu trouxe alguns exemplos aqui, não são todos, né? Eu trouxe aqui só 6. Esses 3 aqui da esquerda são imóveis de São Paulo, esses da direita, aqui o primeiro fica no Rio Grande do Sul, esse segundo aqui em Londrina, no Paraná, e esse terceiro fica na Bahia, beleza? Então veja que são grandes galpões aqui, galpões de qualidade, bem localizados, né? Próximos de rodovias, próximos dos grandes centros, que é justamente para que a mercadoria das empresas consiga chegar ao consumidor final de forma mais rápida. Bom, pessoal, então agora vamos para o terceiro e último fundo aqui da nossa lista, o BTCI 11. Esse é um fundo de papel, diferente dos outros dois que eram fundos de tijolo, e o BTCI 11 ele também é um fundo base 10. Então veja que ele está custando atualmente R$ 9,89, o seu preço sobre valor patrimonial está de 0,97, significa que ele está com 3% de desconto, a sua liquidez diária é de R$ 2 milhões e ele se valorizou nos últimos 12 meses 15,44%. Então, uma bela valorização aí do BTCI 11 nos últimos 12 meses. E o último rendimento pago por ele foi 9 centavos, o seu valor patrimonial é de R$ 1 bilhão e possui quase 180 mil cotistas também. Esse fundo, pessoal, ele é um fundo que vai investir principalmente em certificados de recebíveis imobiliários com um baixo risco de crédito. Ele financia, então, obras no setor imobiliário, ele empresta dinheiro para alguns empreendimentos e busca o lucro com os juros dessa operação. E esse é um fundo que existe desde 2008 e ele tem um perfil high grade, que são operações mais seguras. Ele não investe em operações com taxas muito altas, ele prefere empresas que são mais seguras, que têm uma capacidade de crédito maior. E veja que a rentabilidade do fundo, desde janeiro de 2023 até agora, vem superando aí tanto o IFIX quanto o CDI e principalmente também vem batendo o IPCA. Sobre os indexadores da sua carteira, 71% dos seus CRIs estão indexados ao IPCA e 25% estão indexados ao CDI. O que isso significa? Essa parcela de IPCA aqui, que é a maior parte da carteira, quanto maior o IPCA do mês, maior vai ser a distribuição de rendimentos também desse fundo. Lembrando aí que o Banco Central vem divulgando através do Boletim Focus uma estimativa cada vez maior para o IPCA ao passar do tempo, beleza? E o CDI continua alto, está em 10,5% atualmente. Aqui embaixo fala do setor desses empreendimentos, os quais o BTCI financia. Então, 37% são do setor logístico, 24% do setor de shoppings e 19% do setor residencial. E ainda tem uma parcelinha aqui de 9% do setor de varejo. E eles estão localizados principalmente aí no Sudeste, depois um pouquinho no Sul e no Nordeste. Eu trouxe aqui a carteira de CRIs, pessoal, do BTCI 11, para a gente ver a diversificação aqui da carteira. Então veja que a maior exposição que ele possui em um único ativo é o Casa Shopping, com apenas 6,71% de exposição do patrimônio líquido nesse ativo aqui. Beleza? Então por que isso é importante? Porque caso esse devedor aqui desse CRI do Casa Shopping deixe de pagar alguma parcela para o fundo, seria apenas 6,71% do patrimônio líquido que estaria comprometido. Isso é muito importante para que o fundo não tenha problema em distribuir rendimentos todos os meses para os cotistas, beleza? Bom, o fundo também investe aqui em alguns fundos imobiliários, então são fundos conhecidos como o Canip 11, XPCI, o VGIP, principalmente o VGHF também, que eu acredito que é o mais conhecido aí pelo pessoal, e também tem aqui o Shop 11. Bom, pessoal, e agora para finalizar, eu trouxe essa tabela aqui de sensibilidade que está lá no relatório gerencial do BTCI 11 e que nos mostra a importância de comprar fundos com desconto. Veja que aqui nesse caso, caso eu compre o BTCI 11 no seu valor patrimonial, eu estou recebendo um retorno de 11,61%. Agora, caso eu consiga comprar ele com desconto, por exemplo, o seu valor patrimonial na data aqui do relatório era R$ 10,11. Caso eu conseguisse comprar esse fundo aqui a R$ 9,81, eu estaria recebendo, ao invés de 11,61, eu estaria recebendo 11,99. Então isso aqui serve para todos os fundos, claro que esse exemplo aqui é o exemplo do BTCI, mas também serviria para qualquer fundo imobiliário. Então essa é a importância de nós comprarmos fundos com desconto. Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado dessa lista, beleza? De todo esse material que eu preparei para vocês. Lembrando que isso não é recomendação
de compra desses ativos. Eu apenas aqui trouxe alguns indicadores para você acompanhar. Recomendo que analise os relatórios gerenciais antes de tomar qualquer decisão. Bom, pessoal, então, um abraço. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima.